Bom dia! Hoje falaremos sobre estratégias para a melhora do bem-estar animal em cães. O trabalho foi composto por mim, Ana Carolina, pela Gabriela Cristina, pelo Leon França e Thalita Prado. Sobre a promoção do bem-estar em cães. É fundamental nós garantirmos uma integridade física aos animais, evitando dor, lesões, doenças e até mesmo sofrimento. E para isso, o proprietário deve providenciar uma assistência médico-veterinária aos cães, controlando produção, evitando que as fêmeas procriem ininterruptamente e sem repouso entre as gestações, garantindo uma higiene ambiental e uma higiene individual, disponibilizando também abrigos seguros, uma administração de imunógenos e outros medicamentos para a prevenção de doenças e de riscos de agravos, como mordeduras, arranhaduras, acidentes domésticos ou até mesmo de trânsito. Sobre o bem-estar do cão domiciliado. Podemos falar que muitos cães, em razão da convivência com o ser humano, eles podem experimentar situações que vão incitar ele à frustração, ao medo, à agressão ou até mesmo à própria ansiedade. Essas emoções, elas podem vir a comprometer o bem-estar do próprio animal, colocando em risco o seu bem-estar e o bem-estar da sua família que o acolhe. Podemos falar também que qualquer mudança, seja no meio externo ou no meio interno, podem provocar no animal uma resposta fisiológica ou uma resposta comportamental. Tudo isso tem a ver com o bem-estar de um cão domiciliado. Os estímulos podem ser agradáveis ou aversivos, e as respostas do animal para esses estímulos determinam o seu estado de bem-estar. Para avaliarmos o bem-estar animal de cães domiciliados, devemos considerar 3 critérios: o critério de estado físico, estado comportamental e estado mental. Sobre o estado físico, para avaliarmos o bem-estar, devemos considerar o estado físico pela satisfação de necessidade de saúde, crescimento, fisiologia e comportamento. Já sobre o estado comportamental, nós vemos pela concepção de que deveriam viver vidas naturais e desenvolverem-se de uma maneira para a qual esses animais estão adaptados. Já para avaliarmos o bem-estar animal com o seu estado mental, há a necessidade de atingirem os seus interesses, como estarem livres de sentirem medo e dor e poderem ter experiências prazerosas ou uma satisfação mental. Para os cães, há também o enriquecimento ambiental alimentar. Como podemos fazer isso? Através de um alimento escondido ou até mesmo jogado pelo ambiente. Ao esconder ou jogar a refeição do animal ou parte dela pelo ambiente, seja no chão, embaixo de móveis, cadeiras, deixa-se de lado o pote de comida, que apesar de não estimular o cão de maneira nenhuma, é uma opção ainda mais usada pelos tutores de cães, levando o cão a mimetizar a busca por alimento encontrado na natureza. Além disso, essa prática pode fornecer ao cão um estímulo físico, cognitivo e até mesmo sensorial, além de fazer com que o cão coma mais devagar, prevenindo problemas digestivos decorrentes de uma ingestão exageradamente rápida do alimento. Sobre o enriquecimento ambiental alimentar, podemos falar também de alimentos dentro de brinquedos ou objetos. Brinquedos recheáveis. Atualmente, o mercado conta com diversos modelos de brinquedos recheáveis, nos quais pode ser utilizada ração seca, petiscos ou até mesmo uma ração pastosa. Alguns brinquedos podem, inclusive, conter o volume total de uma refeição do animal. Podem ser feitos em casa, com objetos do dia a dia. Os brinquedos recheáveis são tão atrativos para o cão quanto os comercializados no mercado de pequenos animais. Também temos os comedouros lentos. Nessa categoria, podemos incluir também os chamados comedouros lentos. Os comedouros lentos têm por objetivo fazer com que o cão demore mais tempo ingerindo sua refeição, controlando
e até mesmo evitando problemas em cães como os braquiocefálicos ou os cães de porte grande a gigante que alimentam-se rápido demais, podendo ocasionar, por exemplo, até mesmo uma torção gástrica. Falando também sobre a alimentação natural, ela não tem como base rações processadas e industrializadas, mas ela tem como base ingredientes que há pouco tempo eram somente utilizados na alimentação humana. Consiste na preparação de refeições completas e variadas, que supre toda e qualquer necessidade nutricional dos animais, sem trazer nenhum malefício à saúde dos mesmos. Além de uma função nutritiva, os alimentos naturais podem ser usados também como brinquedos, inclusive para rechear com alimento, como é o caso de ossos naturais, que ainda podem ser roídos pelo cão como uma forma de brincadeira. Há também os vegetais para ingestão. Muitos cães comem vegetais, muitas vezes grama, por razões que vêm sendo ainda estudadas, mas não estão ainda completamente esclarecidas. Porém, tudo indica que isso faça parte de um comportamento normal da espécie. Então, algo interessante é deixar um vaso com grama ou alguma outra variedade de vegetal para que o cão coma. Alguns cães demonstram intenso prazer nesse ato de pastar, e isso deve ser respeitado e encorajado pelos tutores. Por isso, há também muitas opções no mercado. Porém, deve ser sempre lembrado que o que é extremamente atrativo para um cão pode não ser para o outro. Por isso, deve-se respeitar as preferências de cada animal e procurar sempre individualizar o seu enriquecimento. Falando sobre o enriquecimento ambiental cognitivo, nós temos a opção de jogos e atividades direcionadas. Sobre jogos, temos o tabuleiro e peças, que é como se fossem escondidos petiscos e o cão deve jogar, abrir gavetas, retirar peças, etc., para conseguir ter acesso ao petisco, que atua como uma recompensa. E também há as bolhas de sabão. Elas já se encontram disponíveis no mercado, são produtos específicos de bolha de sabão que fazem bolhas de sabores diversos, sabor bacon para cães, por exemplo, para estimular a brincadeira dos animais domésticos. Como falado anteriormente, alguns estímulos ambientais alimentares desempenham, juntamente com a sua função alimentar, funções cognitivas muito interessantes. Falando sobre as atividades direcionadas, existem raças de cães farejadores, cães de pastoreio, cães de caça, e como animais que foram desenvolvidos para essas funções, eles sentem prazer e são estimulados de uma maneira muito forte quando podem realizar essas atividades. Então, cabe aos tutores permitir e acompanhar seus cães em atividades direcionadas para suas raças, ou, como no caso da caça, que as mimetizem sempre instruídos por profissionais das respectivas áreas e atentando para os sinais mostrados pelo cão ao desempenhar a atividade. Falando ainda sobre o enriquecimento ambiental cognitivo, temos a questão do adestramento. Há benefícios do adestramento. Através do adestramento, é possível exercer um mínimo controle sobre o cão, ensinando regras e limites, diminuindo o excesso de reatividade, impulsividade e a ansiedade, dando ao cão condições de lidar com os desafios diários, ensinando comportamentos apropriados que podem substituir comportamentos inadequados. Deve-se lembrar também que o adestramento deve ser feito sempre por um profissional competente, com conhecimento profundo da área, e que utilize técnicas compatíveis com o bem-estar, utilizando-se sempre de reforço positivo, ou seja, uma recompensa adicionada, e uma punição negativa, uma recompensa retirada. É considerado, além de um estímulo mental, ou seja, um estímulo cognitivo, também um estímulo físico. Falando sobre o enriquecimento ambiental social, ele também é uma forma de estimulação cognitiva, dado que, ao se relacionarem com outros, os cães se relacionarem com outros, ocorrem brincadeiras, criam-se relações sociais de diferentes níveis, e o cão muitas vezes aprende coisas novas com outros cães ou humanos, por exemplo. Agora, falando sobre um enriquecimento ambiental físico,
a questões de passeios e de brincadeiras. Sobre o passeio. Para partes específicas do adestramento, também ocorre durante os passeios. Então, são feitos aprendizado pelos cães, muitas vezes recompensados pelo ganho de um petisco, nos quais ele usa sua alta capacidade cognitiva. Se feitos regularmente, na quantidade e de formas corretas, os passeios substituem a necessidade de lugar amplo para morar. Porém, morar em uma casa grande com um pátio do tamanho bom nunca substitui uma rotina concisa de passeios. Sobre brincadeiras, há brincadeiras como pegar a bolinha, pegar o graveto ou até mesmo cabo de guerra, entre outras. São excelentes maneiras de estimular o cão fisicamente quando o passeio estiver impossibilitado, como por exemplo, em momentos de uma chuva intensa ou se o tutor dispõe de um intervalo curto para interações com seu cão em um determinado dia. Agora vamos falar sobre um experimento. Foi um enriquecimento ambiental para uso em canis. Foi uma experiência obtida em um abrigo localizado no município de Lavras, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Bom, a realidade de cães alojados em abrigos, ela inclui uma alta densidade populacional associada a uma marcante restrição de espaço. Essas duas condições, ela pode desencadear uma situação de estresse, que resulta muitas vezes em brigas territoriais, lesões e até mesmo outras consequências mais graves. Para melhorar a qualidade de vida do cão e, consequentemente, seu comportamento, a recreação e o enriquecimento ambiental são duas alternativas que têm sido realmente muito valorizadas. Esse trabalho, ele analisou a contribuição de diferentes métodos de enriquecimento ambiental para ser utilizado em um canil de abrigo de animais e avaliou o grau de satisfação e a aceitabilidade de objetos. Nesse experimento foram criados 3 tipos de brinquedos simples e de baixo custo, feitos com uma garrafa de refrigerante de 600 ml, contendo uma pequena quantidade de ração e uma trança de tecido presa à tampa. Também foi utilizada uma garrafa de refrigerante de 2 litros, contendo pedrinhas, e também foi utilizado tecidos de cores variadas, formando uma trancinha, como um pedaço de corda. A avaliação da aceitação dos brinquedos pelos animais foi realizada com o emprego de uma ficha avaliativa de comportamento. Foram utilizados 9 cães, identificados por números de 1 a 9, que vivem em um canil localizado no município de Lavras, estado de Minas Gerais. Os cães eram castrados, sendo 8 fêmeas e um macho. A idade era situada entre 1 a 10 anos. Eram sociáveis com outros cães e não apresentavam comportamento agressivo. Os animais foram observados por um período de 48 horas durante 20 minutos por 3 avaliadores no primeiro dia e 2 avaliadores no segundo dia. No espaço de recreação do canil, todos os cães avaliados foram colocados no ambiente simultaneamente. No primeiro dia, a maioria dos cães demonstrou medo e receio dos brinquedos, principalmente os que faziam barulho, e apenas os cães 2, 6 e 7 brincaram com o avaliador. Os cães 1 e 4 demonstraram medo, e o 8 se mostrou hesitante. Porém, os demais animais mostraram-se calmos e felizes. Já no segundo dia de avaliação, todos os animais demonstraram interesse pelos brinquedos, mas apenas os cães 2, 3, 6 e 7 brincaram. Esses 3 últimos, 3, 6 e 7, ainda brincaram com outros cães. O cão 9, mesmo não utilizando os brinquedos, brincou com outros cães. Na presença dos avaliadores, nenhum animal sentiu medo ou ficou hesitante. Os brinquedos mais atrativos foram as garrafinhas com ração e ou trancinhas. Alguns brincaram um pouco com as bolinhas que não faziam barulho. Os resultados obtidos revelaram que não são todos os brinquedos que os cães aceitam, mas essa aceitabilidade varia entre os indivíduos. No entanto, como o enriquecimento pode ser efetuado com brinquedos acessíveis e de simples confecção, o investimento é válido para melhorar a qualidade de vida desses animais. Além disso, foi constatado que o estímulo obtido com brinquedos
tornou os animais os mais sociáveis entre si e com as pessoas.